Santo André é uma cidade conhecida pelo seu agito na área urbana, em meio ao asfalto, prédios e casas. Porém, também é possível encontrar manifestações culturais interessantes em meio ao verde, em bairros que Santo André mantém em áreas mais afastadas. O Recreio da Borda do Campo, por exemplo, é um desses locais. Não é raro caminhar pelas vias do bairro e encontrar praticantes de candomblé realizando suas rezas, ou ainda os amigos se juntando em algum bar para tocar pagode e alegrar parte da população local. O fato é que mesmo junto às árvores e aos animais silvestres, a Borda do Campo, como também é conhecido o local, tem muita cultura para mostrar aos moradores de nossa cidade. E é em meio a todo esse verde que conhecemos Fábio Daros, professor de yoga, produtor musical, músico e também administrador de um ponto de Santo Daime, conhecido como Céu do ABC. Bem no meio da mata, dentro de uma casa com o pé direito muito alto, onde outrora abrigava o local de treinamento de artes circenses, Daros afirma que o local é o princípio para a conexão com a natureza, de onde fluem energias que o ajudam a ministrar suas aulas, fazer seu som e viver com mais harmonia. Meu nome é Fábio Daros, eu tenho 45 anos. A arte para mim foi uma coisa muito maluca mesmo, inclusive tudo é muito sempre meio místico na minha vida. Eu tava assim com 18 anos, quando eu comecei a ter a vontade de tocar. E foi uma fase que eu estava naquela adolescência perdida mesmo, assim, que usava de tudo, tava perdidão. E nisso eu estava até mudando de escola, porque estava perdido nessa escola e tal. Aí mudando de escola, eu encontrei uma galerinha que era músico. E aí eu, vendo aquilo, eu me encantei. E já estava me desintoxicando um monte de tranqueira que eu estava vivendo. E aí eu simplesmente falei, cara, uma gaita, que legal, dá para carregar no bolso. Aí comprei uma gaita. Aí comecei a tocar gaita, fui fazer aula de gaita, aí daqui a pouco eu falei, um bongô dá para carregar numa malinha? Aí comprei um bongô. E aí fui estudando música, aí depois entrei num conservatório, entrei na Fundação das Artes, comecei a estudar, minha cabeça foi se curando de um monte de coisa com a música. E dali fui despertando, fui estudando mais a espiritualidade. Depois de 2 anos, 2001, comecei a fazer yoga, porque eu também estava no conservatório e aí eu não estava conseguindo fazer as provas de cálculo de harmonia, estava tomando pau nas provas. Falei, cara, precisa de mais concentração. E aí comecei a estudar yoga e já me apaixonei em querer dar aula de yoga. 2003, 2004 comecei a dar aula de yoga, 2005 música. Aí de uns 5 anos para cá fiz yoga para crianças, também dou aula de yoga para crianças em colégios. Para criança, o físico é o que menos tem. Porque, primeiro, que eles são hiperelétricos. Então, assim, as posturas, a gente faz as posturas com nome de animais. Claro que tem toda essa questão elástica de força, de equilíbrio. Mas o mais interessante com as crianças é dar aquele trabalho de meditação, concentração, assim, e de forma bem gradual, né? Porque a criança tem uma mente muito espontânea. Não é nenhuma coisa que o adulto tem, que o adulto ele tem essa coisa de ficar fritando com a mente, né? A criança não, a criança ela é espontânea, então, ao mesmo tempo que ela não está fritando muito com a mente, ela quer se movimentar. Então, o que a gente faz é trabalhar um pouco mais a respiração das crianças, no canto, que aí eu trago a coisa da música, dos mantras, fazer coreografias. E por aí vai. Aí, nisso, você percebe a criança sentando para meditar sozinha. Daqui a pouco a criança está lá. Eu tenho uns aluninhos assim.
Eu amo verde, xamanismo, tanto yoga, a gente vai entendendo que é a nossa essência, é onde a gente reconhece a nossa própria natureza, né? E é o que mais eu vejo que está perdido quando eu trabalho muito na cidade, eu vivo a semana dando aulas no urbano. E até mestres de yoga mesmo, mestres de yoga, gurus que moram em apartamento, né? E ali no quadradinho ali que não tem uma plantinha para cuidar, assim, às vezes se perde nisso aí, no que é semear, no que é você esperar uma planta crescer, o tempo de uma planta crescer, tudo isso para mim é yoga. Quem também se beneficia do bairro e que invoca ares mais bucólicos é o pintor e artista plástico Maurício de Castro Farias. Acometido por questões que envolvem a saúde mental, Maurício diz que gosta muito do silêncio que o recreio da borda do campo proporciona, ainda mais na hora de começar uma pintura. Maurício já se doou tanto em suas pinturas que chegou até mesmo a expor no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. E é na pintura e no silêncio que o artista encontra meios para externar suas angústias, tristezas e sofrimentos, como um meio de abandoná-las. Mas não se enganem, Maurício segue uma vida normal e até atua como mecânico. Como podemos ver em seu quintal, há vários carros antigos, aos quais ele mantém um elo único. Meu nome é Maurício, eu tenho 22 anos e todo esse processo começou quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, que eu comecei a desenhar. Eu fazia desenhos em carvão, na folha de sulfite. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu não entendia por que eu desenhava aquele tipo de coisa. Eu não sabia de onde vinha aqueles desenhos. E eu escrevia frases mostrando o que eu falava sobre aqueles desenhos. Eu tentava expressar o que eu estava sentindo, mas eu não entendia aqueles sentimentos. Quem me auxiliou nisso foi minha professora Rubineia. Ela é professora de artes e nos desenhos, conforme ocorria algum tipo de atividade, eu usava aquilo para me expressar. E ela percebeu, ela é psicóloga, então ela percebeu que tinha alguma coisa por trás daqueles desenhos. E todos aqueles desenhos mostravam a infelicidade, a tristeza, aquela melancolia, porque eu sofri bullying durante todo o meu período escolar. Foi bem bizarro, porque eu nunca imaginei que aquilo que eu usava como terapia, que eu não tinha necessidade financeira de vender aquilo, não tinha aquela necessidade de ser reconhecido como artista. E quando eu vendi o meu primeiro quadro, eu entendi que aquilo lá não era só um desenho feio, porque eu sou um péssimo desenhista, né? Eu nunca fui um bom desenhista. Eu só faço uma pintura ali e eu não me dedico a ser profissional, nada disso. Eu só quero me expressar. E aquilo me trouxe uma energia estranha. Eu senti como se estivesse fazendo diferença com aquilo. E eu me senti bem. Eu me senti bem por fazer alguém pensar, alguém refletir sobre uma coisa que parece banal, mas na verdade não é, que é o sentimento humano. Aqui é bem calmo. Eu não conseguiria conviver num ambiente urbano, em nenhum momento. Eu sou do interior de São Paulo. Eu morei em Amparo por muitos anos. Eu cresci em Amparo. Eu nasci aqui e cresci lá e voltei para cá. E quando a gente conheceu o clube de campo, a gente viu que era o nosso lugar. Era o lugar perfeito pra gente. Porque era silencioso, as pessoas são educadas. Elas não têm aquela energia da questão urbana, né? Porque onde você passa na rua, as pessoas nem olham na sua cara. Pode ter alguém morto na rua e as pessoas vão continuar caminhando como se nada estivesse acontecendo. E aqui não. Aqui as pessoas realmente se importam umas com as outras, ainda. Mas isso me influencia um pouco, porque tem o silêncio, né? Toda essa energia boa que tem nesse lugar. Eu costumo pintar com tinta acrílica, tinta a óleo, pasta de modelagem. Eu não uso tantas ferramentas assim. Para falar a verdade, eu não sou nada profissional. Eu sempre gostei de fabricar minhas próprias cores. Então eu não corria atrás de, uma cor específica. Não, eu fabricava minhas próprias cores para ter uma diferença em cada quadro, para nunca ser igual a cada quadro.
Prepara o kimono, reserva a faixa. Em uma rua estreita, bem no meio da mata, vive Victor Oliveira, jovem que se descobriu ator e dramaturgo após caminhar por outras áreas da arte, como a pintura. Dedicando-se à atuação, Victor se inspira no verde existente no recreio da borda do campo para a construção de personagens e até mesmo de histórias. Foi por meio desta inspiração que o jovem ator também se dedicou a escrever um livro sobre a arte de atuar. Victor já participou do grupo de teatro Companhia do Nó, onde conseguiu atuar em diversas peças. Na nossa conversa, o ator também fala um pouco dos obstáculos encontrados para se tornar um ator. Meu nome é Victor Silva de Oliveira, eu tenho 26 anos, sou criado a vida inteira em Santo André. E foi ali, nos palcos da Cidadania, que eu me descobri um ator enquanto um profissional, assim, um lugar de olhar para o ofício, fazer teatral e ver que isso poderia ser a minha profissão, assim. Acho que foi nesse lugar, assim, que eu me descobri. Mas acho que a gente meio que sempre sabe, assim, então a gente só vai se enganando, falando, não, vou procurar uma outra profissão. E aí a dramaturgia, ela surge nesse lugar de pensar o teatro, né? E aí, dentro desse meu percurso dentro do teatro aqui na cidade de Santo André, eu me descobri num lugar de que, para eu fazer o teatro que eu queria, eu teria que escrever o teatro que eu queria fazer, junto com o meu grupo de teatro. E aí a escrita surge nesse lugar de qual teatro eu e meu grupo gostaríamos de fazer. E a gente, nas nossas pesquisas, a gente olhava textos e não tinha uma identificação no sentido de vou montar esse texto que já existe. E aí a gente teve que escrever, e aí nesse caminho desse coletivo acabou que a escrita ficou nas minhas mãos, assim. E foi assim que a dramaturgia surge no meu pensamento teatral. O primeiro, que é o Homens Corram Atrás, O Amor Está Fugindo de Suas Mãos, que até foi contemplado pela Leila de Blanc aqui de Santo André, ele é minha primeira escrita e ele surge, como eu falei, né? Tem um grupo de teatro, dentro desse coletivo a gente estava pesquisando o que fazer, o que montar, como montar. E aí na época que a gente estava mais ou menos em 2018, assim, se eu não me engano, o grupo era a grande maioria homens e tinha só uma mulher que era uma atriz. E ela estava fazendo faculdade de jornalismo e muitos ensaios ela não conseguia estar por conta do TCC, era o ano de formação dela e tudo mais. E quando ela faltava nos ensaios, quando ela não podia estar, ficava só homens reunidos e era nítida a diferença do ensaio quando só tinha os homens reunidos dentro do projeto, né? E aí eu comecei a observar essa nuance que às vezes é muito sutil, às vezes não tanto, de como o ambiente muda a partir do momento que tem uma mulher num grupo de homens e quando só tem os homens no grupo. Aí eu comecei a escrever a partir daí, assim, desse lugar, dessa sensação de que a ausência da Heloísa no grupo levava os ensaios para um outro espaço, assim. Aí eu comecei a pesquisar sobre masculinidade, sobre essa relação masculino-feminino. E aí ele surge, a dramaturgia como ela está publicada hoje, dessa forma, assim, nesse lugar de pesquisar masculinidades, né? E o que é ser homem no mundo de hoje, o que é ser homem no Brasil. E o que as possibilidades de performar masculinidades que a gente pode ter no mundo hoje, como a gente vê em todos os lugares, assim, né? O Me Abraça, ele tem, do Homens pro Me Abraça, tem um salto de 2 anos de diferença de um pro outro. E aí o que acontece, né? 2 anos é muito tempo. No teatro, assim, o fazer teatral ele vai fazendo constantemente, então 2 anos é 2 anos de estudo praticamente diário para uma coisa para outra. Só que quando eu publiquei o Homens Corram Atrás, a gente estava no processo de montagem desse texto, veio a pandemia, a gente teve que interromper nosso processo de pesquisa, uma coisa que realmente tirou o eixo de todo mundo, em todo mundo literalmente, né? E aí nisso eu começo nessa pesquisa das reuniões online escrever o que o grupo estava sentindo em relação à pandemia, né? O que era o nosso fazer teatral, como era ficar isolado, trancado dentro de casa durante 2 anos inteiros, sem ver as pessoas que a gente via normalmente além da família, as pessoas que moravam com a gente. E aí o Me Abraça, ele vem dessas angústias pandêmicas, assim, né?
não é só sobre a pandemia, é sobre questões muito profundas da humanidade mesmo que a gente encarou durante a pandemia, né? E esse foi mais um episódio do Santo André na Lupa. Nossa equipe segue pelas ruas da cidade, sempre na busca por boas histórias. Quem sabe você não esteja em algum dos próximos programas. A gente se vê por aí. Até lá!